pessoal! Eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês do 8º ano. Nessa aula a gente vai falar sobre a abertura dos portos e os acordos comerciais, como é que essas relações vão ser importantes tanto para um contexto europeu, que é o que nós vamos ver agora nessa aula, tanto quanto isso vai acabar sendo extremamente influenciável, como isso vai influenciar a história aqui do nosso país. Quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula é o Val, o nosso intérprete, e agora a gente começa. Antes da gente começar a falar então sobre a abertura dos portos, esse contexto todo comercial, como isso vai ser importante para transformar a história europeia, que esse é o foco da nossa aula, e a história do nosso país, vamos dar uma olhada no qual é o objetivo dessa nossa aula? O grande objetivo é caracterizar a organização política do contexto europeu no início do século XIX. O que estava rolando, o que estava acontecendo na Europa ali no início do século XIX. Bom, a gente já fica sabendo que uma das coisas que estavam acontecendo lá era o chamado bloqueio continental. Se liga nesse mapa. Se vocês notarem, tem uma flecha apontando aqui para o Reino Unido. É no Reino Unido onde está localizada a Inglaterra. E olha só o que vai acontecer. O bloqueio continental, ele vai então acabar fazendo parte tanto da Inglaterra quanto dos países que pertencem à Europa. Vai rolar um isolamento aí, hein? E olha só, quero saber, o que você recorda desse assunto? O que você lembra sobre o bloqueio continental? Bom, antes da gente falar sobre o bloqueio continental, a gente tem que falar dessa figura aqui histórica e importante pra caramba, que é o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, ele vai ser um grande imperador da França, isso logo após a Revolução Francesa, e ele vai fortalecer o poder da burguesia dentro da França. Mas isso não vai ser só na França, porque como o imperador, o Napoleão Bonaparte, ele vai acabar colocando todo esse seu poder e essa ideia desse poder da burguesia também em todos os locais onde ele vai dominar. E olha só, na busca de rivalizar com a Inglaterra em sua economia industrial e procurar desenvolver a indústria francesa, em 1806, mais especificamente ali 21 de novembro de 1806, o Napoleão Bonaparte ele vai fazer o chamado bloqueio continental. O Napoleão Bonaparte ele já vinha invadindo inúmeros territórios, ganhado várias batalhas, mas ele encontrava na Inglaterra aí um sério problema, porque a Inglaterra ela já era uma grande, mas grande potência industrial. Era ela quem já havia vivido, foi a grande primeira, pioneira, o local pioneiro onde iniciam as indústrias no mundo. É lá que estavam nascendo todo o processo industrial. E é claro que o Napoleão Bonaparte, ele queria esse poder para ele. Por que melhor do que enfraquecer a Inglaterra com um bloqueio onde nenhum país, nenhuma nação poderia entrar em contato mais com a Inglaterra? Não poderia mais fazer comércio, não poderia mais nem comprar e nem vender mercadorias. E isso, é claro, com o objetivo do Napoleão Bonaparte era enfraquecer a economia da Inglaterra. Bom, com isso, então, a gente vai ver que o Napoleão, através do bloqueio continental, ele vai proibir qualquer nação europeia de comercializar com a Inglaterra. Mas será que isso vai ser tranquilo? Quais são as reações que vão existir com relação a esse bloqueio continental? E olha só, esse bloqueio continental, que foi um bloqueio comercial,
ele não é algo que aconteceu apenas no momento em que o Napoleão Bonaparte estava no poder. Esse tipo de bloqueio comercial, ele pode acontecer hoje, agora, no século XXI, nos nossos tempos. Olha só essa notícia desse jornal, né? A Áustria e França vão se unir ameaçando bloquear o acordo da União Europeia com o Mercosul. Ambos, né, tanto a União Europeia quanto o Mercosul, são blocos econômicos que visam garantir alguns acordos, benefícios comerciais entre ali as nações envolvidas, e isso tudo por questões ambientais, porque provavelmente nessa união não se respeitaria alguns dos acordos que manteriam, né, questões ambientais privilegiadas. Mas olha só, gente, os bloqueios, então, eles envolvem questões atuais. E eu quero saber, qual a sua opinião sobre esses tipos de bloqueios? Será que eles são realmente importantes e interessantes para a gente pensar quais são os poderes que uma nação tem sobre a outra e, mais ainda, quais são os poderes que o mercado mundial, o comércio mundial pode exercer sobre, né, o modo como as pessoas vão encarar esses bloqueios? Bom, olha só. Quando a gente analisa, né, determinados processos históricos relacionados, isso com um contexto internacional, que é o que a gente vai ver aqui. A gente está vendo como é que vai ser encarado esse bloqueio continental, que foi realizado em 1806 pelo imperador Napoleão Bonaparte. Como é que as nações vão encarar tudo isso? E olha só, a gente vai ver como é que tudo isso que está acontecendo na França, né, ali entre a França e a Inglaterra, como essa interferência ela vai acontecer em outros países. A gente vai ter a percepção de como os eventos estão todos interligados e observar como essa inter-relação de contextos vai acabar possibilitando uma noção global sobre todos os períodos históricos vividos, né? Isso fazendo a gente compreender, né, como um evento local pode ter causas além de suas fronteiras. Mais ainda, nós vamos ver como é, né, que esses acontecimentos da Europa que vão acontecer num contexto do continente europeu vão transformar a história do nosso país. Bom, chegamos na nossa primeira atividade. Quero que vocês leiam com toda a atenção essa atividade. A gente já volta daqui a alguns minutinhos para ver se está tudo correto. Até mais! Então, pessoal, vamos ver qual era a pergunta dessa atividade?
A pergunta era: qual era o objetivo do bloqueio continental decretado por Napoleão? E a resposta era dificultar o comércio britânico, impedindo que houvesse transações comerciais com a Inglaterra, assim levando a uma crise econômica. A Inglaterra, tendo e estando numa crise econômica, a França conseguiria um destaque comercial e todo aquele poder industrial que antes estava nas mãos da Inglaterra, agora estaria nas mãos dos franceses. Esse era o grande objetivo de Napoleão com o bloqueio continental. Bom, a invasão francesa em Portugal. Pô, mas a gente está falando da Inglaterra, do bloqueio continental e da França, e agora a gente vai falar de Portugal. Sim, gente, o continente europeu, se vocês observarem o mapa do continente europeu, todas as nações que pertencem à Europa, elas estão muito próximas. E é claro que num contexto de domínio, num contexto de conflitos, esses espaços vão acabar sendo dominados ou entrando em conflito com uma possibilidade bem maior, por causa da sua proximidade. E olha só, alguns anos antes do bloqueio continental, no ano de 1801, Napoleão ele assina um tratado com a Espanha, garantindo apoio caso Portugal mantivesse relações comerciais com os britânicos. Ah, mas por que isso já estava acontecendo? Gente, já algumas décadas antes do bloqueio continental de 1806, Portugal e a Inglaterra já vinham fazendo alguns acordos comerciais. Na verdade, Portugal ele já estava assim, bastante à mercê do poder econômico e comercial da Inglaterra. E difícil seria não imaginar, até mesmo para quem estava de fora, que Portugal, caso ocorresse um bloqueio, Portugal ficasse distante, né, de trocar, né, de todo esse comércio, essa troca comercial com a Inglaterra, porque eles estavam totalmente ligados a esse comércio com os ingleses. E em 1807, já o Napoleão ele já vai fazer o seguinte, ele vai assinar um novo tratado com a Espanha, prevendo o domínio e a partilha do território português. Veja só, então já em 1807 já existia aí um objetivo do Napoleão Bonaparte dominar Portugal, partilhar o território de Portugal e aí tinha também um outro objetivo. O Napoleão Bonaparte, ele já estava de olho nas colônias da América de Portugal. Não só nas colônias que pertenciam a Portugal, como as várias colônias de algumas das nações europeias que estavam localizadas aqui no nosso continente americano. Bom, a Inglaterra, ela então era uma dessas grandes potências industriais e ela vai acabar ameaçando todo esse domínio do Napoleão, todos esses grandes objetivos que Napoleão tinha. Napoleão, inclusive, vai invadir a Espanha e ele estava nas proximidades de invadir qualquer nação que o impedisse desse grande propósito burguês de domínio comercial. E olha só, né, aqui a gente tem um quadro do Napoleão no comando de suas tropas, isso em 1808, né, um óleo sobre tela em 1808, que vai mostrar um pouco então de qual era o posicionamento e como Napoleão Bonaparte encarava toda essa questão, né, imperialista que ele colocava. Bom, em 1805, a Marinha Francesa ela vai tentar já invadir a Inglaterra. Não achem que antes do bloqueio continental ele não havia tentado dominar. Já então, em 1805, ele tenta invadir isso, né? No momento em que ele vai acabar sendo vencido na chamada Batalha de Trafalgar. Essa derrota de Napoleão com os ingleses vai deixar ele muito abalado. Napoleão Bonaparte estava extremamente acostumado a vencer todas as batalhas. E olha só, por terra, o exército de Napoleão então vai acabar depois derrotando a Áustria, a Rússia e a Prússia, países, né, nações que haviam se aliado à Inglaterra. Então, ele é derrotado na Batalha de Trafalgar,
mas depois ele vai vencer algumas outras nações que estavam a favor da Inglaterra. Em 1806 é o ano em que Napoleão Bonaparte vai acabar impondo o bloqueio continental e proibindo então as nações de comercializarem com a Inglaterra. Um detalhe, é nessa proibição que ele vai fazer com que as pessoas comercializem com quem? Com a França. Bom, aqueles países que quebrassem o bloqueio seriam considerados inimigos da França. Napoleão deixou bem claro isso. E, mesmo com o bloqueio, os produtos ingleses estavam sendo comercializados, inclusive por Portugal. Como eu havia dito, Portugal já há décadas antes já havia feito alguns acordos comerciais com a Inglaterra e se encontrava bastante à mercê do poder comercial, econômico, industrial dos ingleses. Bom, como represália, Napoleão vai invadir Portugal. A invasão ela inicia em 1807 sob o comando do general Junot, né? Ele aqui, a gente tem uma imagem do general e ele vai acabar tomando Lisboa, isso na data de 1º de dezembro de 1807. Bom, em 1807, então, é dominada Lisboa, né? Portugal começa a ser dominada pelas tropas francesas, mas e daí? E a coroa portuguesa e os nobres, eles deixaram ser dominados? O que aconteceu? Olha só, os planos de Napoleão vão acabar sendo fracassados, pois antes da chegada dele ali, né, de tomar a coroa dos portuguesa, vai acontecer o seguinte: a corte portuguesa, isso aí com cerca de 10 a 15 mil pessoas, nobres, pessoas que pertenciam às cadeiras mais importantes, né, da sociedade portuguesa, vão acabar vindo para o Brasil. Isso é um fato inédito, hein, gente? Nenhuma grande coroa, nenhuma monarquia da Europa havia, né, vindo para as Américas. E foi isso que ocorreu. Bom, isso tudo com o auxílio da frota britânica. Isso mesmo, gente, porque os ingleses, eles vão ajudar muito Portugal nessa fuga aqui para o Brasil. Mas será que era porque os ingleses eram tão bonzinhos? Ou será que os ingleses tinham grandes interesses em uma coroa europeia aliada a eles estar aqui na América e poder fazer todo um comércio de produtos? Bom, a decisão de transferência da corte portuguesa não foi uma ação repentina. Já havia muitos tempos, né, vários intelectuais e políticos portugueses, eles propunham a formação de um império luso-brasileiro. Então a gente já vê que parte da população ali, dos intelectuais e dos políticos portugueses, já tinham essa intenção de um império ser formado. Isso já com a vinda dessa corte portuguesa, dessa coroa, da família real portuguesa aqui para o Brasil. E aliado a tudo isso, nós vamos ter a situação de Napoleão Bonaparte invadindo Portugal e ainda essa ajuda inglesa, da qual, na verdade, era uma ajuda com grandes interesses comerciais. Bom, temos aqui a nossa atividade. Quero saber de vocês que motivos levaram Napoleão a invadir Portugal. Daqui a alguns minutos a gente volta para ver se está correta essa resposta de vocês.
Então, pessoal, vamos ver, né, se a resposta que vocês imaginaram está correta, né? Bom, que motivo levou Napoleão a invadir Portugal? Portugal descumpriu o bloqueio continental e manteve relações comerciais com a Inglaterra. Napoleão havia deixado claro que aqueles países que quebrassem o bloqueio seriam considerados inimigos da França, e vai ser isso que vai ocorrer. Vamos aqui para a nossa outra atividade. Quero que vocês leiam com atenção. É uma pergunta, né, discursiva. Vejam bem qual é a resposta correta e a gente já volta para ver se essa resposta que vocês organizaram está correta. Vamos dar uma olhada nessa pergunta? Olha só, a partir do que foi discutido nessa aula, qual relação podemos estabelecer entre as invasões napoleônicas e a história do Brasil? Aqui a gente tem um quadro que mostra as esquadras, né, os navios que chegavam de Portugal com a coroa portuguesa, os nobres aqui, né, em 1808. E a resposta é a invasão de Portugal em 1807, porém os planos de Napoleão fracassaram, pois antes da chegada a Lisboa, toda a corte portuguesa partira para o Brasil com o auxílio da frota britânica. E o que é que nós vimos? Qual é a retomada? O que a gente viu nessa aula? A gente deu uma olhada que no início do século XIX ocorria na Europa o expansionismo napoleônico. O Império Napoleônico, né, pretendia dominar vastos territórios, já estava fazendo isso em várias regiões. E no meio do caminho disso tudo existia um objetivo comercial. Napoleão Bonaparte vai fazer o bloqueio continental, fazendo com que as nações não comercializassem com a Inglaterra, que era a grande potência industrial daquele momento. Quem descumprisse o bloqueio continental seria inimigo da França. E é isso que vai ocorrer com os portugueses, que já há muito tempo mantinham acordos comerciais com a Inglaterra e viam-se ligados, né, através desses acordos. Olha só, o Napoleão Bonaparte vai invadir Portugal, os portugueses, né, a coroa portuguesa, a família real portuguesa, em 1808 vai vir para o Brasil e inicia mais uma parte da história do nosso país. É isso, pessoal. Até a próxima.